poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Entra no ar agora mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, aqui nesta emissora e também através dos vários aplicativos e dispositivos à sua disposição, também no canal YouTube. Também agradecemos aqui o Seminário Presbiteriano, que cede as suas instalações para a gente gravar o programa Em Poucas Palavras. Pastor Augustus, como vai? Tudo bem, Natsan, querido ouvinte? Alegria voltar até você, querido ouvinte, com esse programa. E o programa de hoje trata de um assunto que eu creio é da mais alta importância e relevância para nós. Fica ligado aí, porque já está chegando aí essa pauta, não vou chamar de pauta bomba, né? Mas uma pauta pesada aqui no programa, que é o problema de muita gente. Vamos ver. Pornografia é uma questão extremamente séria. Envolve uma centena de causas diversas. Como resultado da pornografia está, entre outras coisas, o tráfico de pessoas para a prostituição e também, não raramente, a deformação da mentalidade, que acaba resultando em comportamentos como essa que tem ocupado a mídia em geral, como o caso do estupro coletivo ocorrido com aquela adolescente lá no estado do Rio de Janeiro. Então, nesse programa, como disse o pastor Augustus, queremos tomar um tempo em torno do tema da pornografia e suas consequências, quando também vamos atender o pedido de um de nossos ouvintes em relação a essa questão. Pelo e-mail, o ouvinte de sobrenome Lima, ele pergunta, pastor, escreve, ele diz: olá, Natsan, e olá, pastor Augustus Nicodemos. Gostaria de relatar um problema que tenho e pedir ajuda de vocês para saber como poderei vencer esse empecilho que me impede de crescer espiritualmente e que destrói meus sentimentos. Sou viciado em pornografia e masturbação. Isso começou faz 7 anos, tenho 17. Quando fui para casa de parentes e lá, infelizmente, aprendi essa prática viciante. Cresci na igreja e hoje estou em processo de transição, desejo ir para uma igreja reformada. Eu peço essa ajuda, não querendo reduzir o poder de Deus, porque já tentei praticamente de tudo. Oração, desviar meus olhos e pensamentos quando sou impulsionado a ver ou pensar cenas eróticas. Tentei bloquear páginas do computador, tudo, diz ele aqui, enfatizando a palavra tudo. Porém, esse vício aparece nos momentos de tensão, tristeza, indignação. Como podemos aconselhar então, pastor Augustus, esse jovem e outros que enfrentam a mesma situação, como é o caso de outro ouvinte, sobrenome Araújo, que também pelo e-mail pergunta sobre o tema em questão. E aliado a isso, eu queria que seja feita aí uma análise desse caso do estupro que tem ocupado a mídia, assim, meio que por alto, né, uma vez que ela está ligado com essas questões da pornografia. Sim. Começando com a questão lá do estupro, né? Sim. O que chamou atenção para nós foi que muitos responsáveis pela formação de opinião no Brasil começaram a falar de cultura do estupro, e mais ou menos dizendo que transformando os estupradores em vítimas do meio e da sociedade, né? Então, essa perspectiva de que as pessoas elas são resultado do meio, ela acaba tirando a responsabilidade do indivíduo. Biblicamente falando, o homem é responsável pelos seus atos. A alma que pecar, esta morrerá. E aquele que transgredir o mandamento de Deus, ele estará debaixo do castigo de Deus. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Não nego a influência do meio, não nego o poder de corrupção de uma sociedade erotizada, a influência que determinadas músicas, tem músicas aí que estimulam isso, né, que falam da violência contra a mulher. Não estou negando que essas coisas não têm efeito, mas se no final nós chegarmos à conclusão de que o homem é o fruto da sociedade do meio, não tem como responsabilizar aquelas pessoas que cometeram
esse ato violento, né? Para mim, eles fizeram isso pela corrupção do seu coração, são responsáveis, deveriam ser todos apanhados, processados e receber, exatamente, punição exemplar, tá certo? A nossa sociedade precisa parar com isso, né? De transformar os culpados em vítimas do meio e da própria sociedade. Então, isso é o que eu tinha a dizer a respeito dessa questão do estupro. Agora, a questão da pornografia, que é uma das coisas, né, que acaba também despertando esse mal que já existe no coração, né? Semeando isso. Porque a pornografia, entre outras coisas, estimula a violência contra a mulher, não é? Exato. A pornografia, ela é a expressão escrita, não é? Ou midiática, ou através de imagens do relacionamento sexual, nas suas mais diversas formas, com o objetivo de provocar reação erótica. Né? Aqui é preciso fazer uma distinção entre pornografia e algum tipo de arte que prevaleceu no passado, né, embora hoje ainda exista mais ou menos, do retrato do corpo humano, como nas esculturas gregas, em pinturas antigas, né, em que apareciam pessoas desnudas, ou esculturas como a famosa do rei Davi, que está lá em Florença, na Itália, não é? No museu, que não provoca, não tem intenção erótica nenhuma, mas apenas a retratação do corpo humano, não é? Então, a pornografia é a retratação das relações sexuais humanas com o objetivo de provocar uma reação erótica, não é? Estimular o apetite sexual e impulsionar a pessoa a agir em reação ou como resultado disso aí. Dando vazão a esses impulsos. Né? Exatamente. Então, a pornografia, ela acontece em vários níveis. Você tem desde aquela chamada de softcore, revistas do tipo Playboy, né, que até parece que não vai ser mais lançado, teve uma mudança nisso aí, que apresenta só o nu, não é? Como material explícito, né, de relações sexuais, que vai desde a relação heterossexual até homossexual, e aí vem sexo em grupo, vem sexo de tudo quanto é tipo, e aí eu me lembro do catálogo de relações sexuais proibidas lá em Levítico, né? O livro de Levítico fala que você não pode ter relações, e aí vem aquela... Parece que esse pessoal pegou o livro de Levítico e resolveu fazer tudo aquilo que a palavra de Deus diz que não deveria ser feito, né? Então, é pecado, portanto, um crente consumir pornografia. Primeiro porque a própria palavra de Deus nos diz que a nudez é reservada para o casamento. Quando o primeiro casal caiu, a providência imediata foi Deus cobri-los, não é? Cobrir a nudez deles de forma permanente com um casaco de pele, substituindo aquelas folhas lá que eles queriam usar, não é? Então, o crente ele não deve, não é, consumir a nudez, né, visto que a nudez é reservada para o casamento. O próprio Senhor Jesus disse que quem olhar para uma mulher com intenção impura, ou seja, de desejar aquela mulher, não sendo ela a sua esposa, no coração já cometeu adultério com ela, porque a lei de Deus se estende até o íntimo do nosso coração. Sim. Quando a Bíblia diz não adulterarás, isso não significa somente eu trair meu cônjuge fisicamente com alguém, mas eu fazer isso com a mente e com o coração, não é? A pornografia também, ela desmoraliza a mulher, desvaloriza a mulher e acaba alimentando uma indústria gigantesca de prostituição, de tráfico humano, envolve drogas também, cartéis e uma série de outras coisas, né? Que são bem conhecidas do público, há estatísticas aí. Isso, eu tenho aqui uma informação interessante sobre essa questão do tráfico humano, que é um nome de um filme com David Sutherland, você acha que o nome dele fala assim, né? Sutherland. Sutherland, obrigado aí pela aula de inglês. E a Mira Sorvino, ela então é uma investigadora do FBI com o David, né? São os dois personagens protagonistas do filme e que eles vão à caça dessas pessoas que fazem tráfico humano para a pornografia. Então o filme é um filme interessante de ver, comprido, e no final eles dão lá, ela faz uma palestra, mas na verdade dando dados verdadeiros sobre a indústria do tráfico humano e como as pessoas são sujeitadas nesses filmes de pornografia, muitas vezes raptadas dos seus pais e desaparecem só para isso. Só para isso. E aí quando o crente consome pornografia, ele está
contribuindo, alimentando né, esse tipo de indústria, né, desumana e tudo mais. Uma outra coisa também, Natsan, é que a pornografia, ela vem ligada com a masturbação, né, que foi aí o que o nosso ouvinte colocou. A verdade é que ninguém se masturba pensando nas cataratas do Niágara, né? A pessoa vai precisar de estímulo para isso e ele vai recorrer à pornografia. As duas coisas estão muito ligadas aí. Então, consumir pornografia, por todos esses motivos bíblicos colocados aí, e também motivos sociais, outros que nós mencionamos aí, poderia ser enquadrado na categoria de pecado, sim. A palavra de Deus, lá em Filipenses, diz que nós devemos ocupar a nossa mente, os nossos pensamentos, somente com aquilo que é puro, agradável, belo, justo, né? Que seja isso que ocupe o seu pensamento. A pornografia, Natsan, ela traz efeitos desastrosos na vida do indivíduo. O sujeito que consome pornografia, quando ele sai à rua, ele não pode olhar para uma mulher de maneira inocente. Ele vai ver, não é? Vai se imaginar, ou vai imaginar aquela mulher nua ou vestida, sei lá, de maneira provocante. Às vezes não precisa nem imaginar, né? Não precisa nem imaginar. É verdade. Do jeito que a situação está por aí hoje, não é? Ele não vai poder ver um casal caminhando, né, que ele vai começar a imaginar coisas dessa natureza. Então, a pornografia, ela corrompe a mente, a pessoa vai começar a ver aquilo, né, na vida real, né, a vida real. Se a pessoa for casada, ele vai comparar a esposa com todas essas mulheres, esses modelos, né, que ele vê nesses filmes aí, e vai achar que a esposa está inferior, não é? Então isso vai afetar o apetite sexual pela esposa, o relacionamento conjugal e, quando não pior, quando ele vai querer fazer com a esposa aquilo que ele vê nesses vídeos e nesses programas pornográficos e assim por diante, não é? E há artigos, pastor, não apenas falando da questão da perspectiva bíblica, há psicólogos, mesmo não cristãos, que falam da má influência da pornografia na relação com o cônjuge. Sem dúvida, tem esse efeito também. Então, olha, por tudo isso, não é? A ideia de que o crente viva a consumir pornografia é completamente estranha à palavra de Deus. Agora, ele perguntou aí como é que vence isso, não é? Algumas orientações aqui que a gente tem passado para as pessoas e nós gostaríamos de trazer para você também. Primeiro, adote a tática do tolerância zero. Tolerância zero significa que você não vai dar brecha nenhuma, porque o desejo de ver pornografia começa com pequenas coisas. Então, se assistir determinados filmes que tem pouca coisa de erotismo, né? Uma cenazinha e tudo mais, se aquilo desperta, não assiste. Se você tem dificuldade em controlar a internet, então aprenda a viver sem internet. Eu sei que é difícil hoje, mas você pode realmente fazer bloqueios e limitar isso aí. Outra coisa é o que a gente chama em inglês de accountability. Você precisa ter alguém a quem você prestar contas, um amigo, um líder espiritual com quem você converse, com quem você peça oração e diga: hoje eu caí, quero que você ore comigo, quero que você me ajude, ou então quando você está tentado você possa recorrer para essa pessoa. A regra da segunda olhada. Você não pode evitar que uma mulher provocante passe na sua frente, mas você pode evitar olhar a segunda vez. Tá? Não olhe uma segunda vez. Pede ajuda. Leia a palavra de Deus todo dia, enche a mente com a palavra de Deus, boa literatura, bons sermões, gasta um tempo em oração com Deus e persevere nisso, porque hábitos desse tipo, eles não se vencem num dia. Exato. É preciso perseverança, estabelecer bons hábitos para quebrar a rotina. Mas você pode fazer, outras pessoas têm feito, com a graça de Deus e vencido esse círculo vicioso, e a mesma coisa pode acontecer com você. A Jay Adams tem um site que ajuda pessoas com relação a isso, né? Então procura aí, OnClick, parece que é isso, do Jay Adams, que você vai poder acompanhar algumas dicas que ele dá. Ele fala muito sobre gatilhos, como você disse agora há pouco, de evitar determinados gatilhos. Né? Tolerância zero, senão não dá. Ok, ficamos por aqui então com este programa.